Bom dia! Tudo bem com você? Bom dia, bom dia. Tudo bem, Jaci? Bom dia, tudo ótimo. Ontem a gente falou sobre a alimentação, né? Que ela é base para uma vida mais próspera, aumenta a longevidade, diminui os riscos de doenças, não é isso? Total. Então, já que ontem a gente falou dos riscos de alguns alimentos para a nossa saúde, e esse assunto rendeu muito, a gente hoje vai continuar esse assunto falando principalmente que corpo, mente e espírito, bem alinhados, eles fazem a gente ir mais longe. E para a gente enfrentar esses monstros lá fora, seja a pandemia ou seja qualquer outro problema, a gente precisa repor essa energia dentro de casa. Então, você que está nos acompanhando, participa com a gente pelo WhatsApp 92589895. No Instagram tem uma live, 95FM Curitiba. No Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista. Hoje a gente está bem animado, pensando em falar mais sobre esse assunto, mostrando como que as suas escolhas saudáveis fazem toda a diferença na sua performance em todas as áreas, seja ela mental, seja no trabalho em casa, seja na paciência e na gestão do lar, na paciência com as crianças e tudo mais. Nosso objetivo maior é fazer você pensar. Então pensa bem, a gente não come só para dar risadinha e ser feliz, a gente come para fazer algo funcionar, que por coincidência é o nosso corpo. E a parte de movimentos, a parte de não movimentos, de repouso, tudo isso conta e conta muito. Então vamos tentar seguir nessa linha mais algum tempo. E quanto mais o tempo passa, mais chegam informações para a gente fazer escolhas. E muitas vezes a gente se arrepende lá na frente das escolhas que a gente acabou fazendo, porque o corpo da gente envelhece todo dia. A gente aqui não percebe, mas ele está todo dia sofrendo mudanças. Ontem já não é mais o que era hoje. Quer dizer, o contrário, gente, né? Hoje a gente não está como a gente estava ontem. Então, o que a gente não pode, Jaci, deixar de suplementar para reduzir o ritmo dessa oxidação que acontece diariamente? Você sabe que todos nós respiramos todos os dias, né? O ar, a respiração, tudo que nós temos dentro, que colocamos de ar, de oxigênio dentro do nosso corpo, é fundamental e nós precisamos disso. Tenta ficar sem respirar um pouquinho. Mas você já pensou que esse oxigênio, esse ar que você respira é tóxico? E eu não estou falando aqui de poluição, estou falando do próprio oxigênio. Imagine você no topo de uma montanha, você respirando aquele ar puro, que maravilha, né? Agora, nessa mesma montanha, sente-se e corte uma maçã. E você sabe que você não precisa esperar muito, essa maçã começa a ficar preta, isto ela começa a oxidar. Todos os dias nós recebemos radiações ionizantes, radiações UVA, UVB, diversas radiações do Sol, de todo o universo, a poluição que nos agride, quer dizer, o nosso corpo está constantemente sendo agredido. Só que não passava pela cabeça das pessoas que o oxigênio também agredia. Então nós temos protetores na nossa pele, mas protetores internos também, porque se imagina esse oxigênio entrando para dentro do nosso corpo e provocando a queimadura da maçã. Certo? Você abre uma banana, daqui a pouco a casca está preta. Isso é oxidação. Então nós temos mecanismos de defesa, e de onde é que a gente tira essas defesas? Da alimentação, da natureza. Agora não é só esse oxigênio que entra, e o oxigênio que está lá dentro da célula, esse é o mais perigoso. Mas ele não é perigoso naturalmente. Ontem eu falei da evolução por milhões de anos, porque como nós convivemos com a natureza, a nossa natureza era muito mais saudável. Então nós vivíamos com muitos antioxidantes. O que é antioxidar? Se eu vou oxidar, existe uma substância que antioxida, isto é, vou explicar. O oxigênio, quando chega na célula, ele vai direto, carregado pelo sangue, ele vai direto para uma estruturinha chamada mitocôndria, onde vai pegar a glicose do teu alimento e vai queimar. Para quê? Para a produção de energia, produção de ATP. Gente, eu vou simplificar bastante aqui. Nesse processo dentro da mitocôndria, chamado ciclo de Krebs, que produz várias reservas de energia para o nosso corpo utilizar, e é para isso que nos alimentamos, produzem elétrons dispareados, elétrons instáveis de oxigênio. Na própria queima, esse elétron instável, que ele perde um elétron, ele precisa ser reestabilizado imediatamente. Porque imagine que como se fossem pequenas fagulhas dentro de uma fábrica, batendo nas paredes da fábrica, que por coincidência é tua célula. Isso vai promover uma inflamação muito importante, muito rica essa inflamação, e vai te machucar. Claro que as pessoas que se alimentam bem,
que consomem bastante vegetais, alimentos que produzem, que contêm muito antioxidante, vão estar protegidos. Imagine que é como se fossem extintores imediatamente acionados para na hora que produzir uma queimadura, você tem um extintor ali na hora. Então, muitas das doenças crônicas atuais não é um fato, são diversos fatos, mas um deles que promove uma piora muito grande chamada inflamação, que é o que o vírus adora quando entra no nosso corpo, encontrar um corpo inflamado. Então, por favor, gente, começa a tomar chá verde. Começa a tomar chás importantes, se alimentar com bastante vegetais, porque ali estão muitos dos antioxidantes, pesquise sobre isso. Como a gente fala, a gente não tem tempo aqui na rádio de falar tantas coisas, passar tanta informação. Então a gente tem que passar a ideia. Você se alimenta melhor, esse é um dos pontos. Existem os radicais livres de oxigênio que vão provocar inflamação. Eu preciso apagá-los imediatamente na hora. Como? Com substâncias importantes do nosso corpo. Agora, se a gente sabe que a base de uma alimentação saudável são frutas, hortaliças, verduras e proteínas, por que a gente erra tanto? Ah, mas aí dá um programa inteiro de horas para explicar, mas eu vou tentar falar para você o seguinte: nós nos viciamos numa coisinha chamada alimentos gatilhos, alimentos que nos trazem muito prazer, alimentos que são agregados com sal, gordura e açúcar para aumentar a palatabilidade, e nós, como não pensamos, simplesmente reagimos. Aqui que está a gravidade. Ontem nós falamos da nossa filhinha, de nós nos preocuparmos com os filhos, porque é ali que inicia a construção da mentalidade e a construção de um cérebro. Se eu acostumar meu filhinho com salgadinhos e bolachinhas, o cérebro dele vai estar viciado, depois eu vou querer brigar com ele para colocar uma salada, ele não vai querer. Então você começa a treinar o gosto das pessoas, e lembre-se, você já foi uma criança que se alimentou dessa maneira e cresceu. E hoje a gente só procura esse padrão alimentar por uma questão de hábito, mas hábitos podem e devem ser mudados. Eu vou contar mais tarde como eu mudei os meus. Tá. Agora, com relação aos alimentos gatilhos, você acredita que seja uma questão cultural ou da educação mesmo? Aquela ideia que a Liz ontem no programa colocou de deixar uma fruteira à vista, num lugar onde todo mundo quando passa e tem uma fomezinha, que o impulso de pegar um belisco seja pegar uma maçã, uma banana ou alguma outra fruta que esteja fácil. Eu mesmo comentei ontem que nós precisamos ter essa fruteira. Isto é, eu preciso não comprar bolachinhas e salgadinhos e ter uma fruteira à disposição. Aí você pode falar assim: não, mas eu deixo, meu filho não quer. Claro, ele já se viciou em outra coisa. Agora, o que eu preciso fazer? Não comprar a comida viciante. Eu terminei uma palestra uma vez para um grupo de jovens, e essa apresentação foi a apresentação de alimentos, e no final uma moça veio me provocar, eu devia ter 14, 15 anos de idade, com saquinhos de batatinha salgada, né? E ela falou: mas doutor Jacir, é só um. Eu falei: sabe por que não pode ser só um? E aquilo que eu falei ontem, repito hoje, não adianta você falar que você pode comer de tudo, mas em pouca quantidade, porque na hora que encosta aquele sal na papila gustativa, na tua língua, vai informar o cérebro onde é que você encontrou tanta glicose. E o cérebro, num processo inconsciente, começa a montar todas as armadilhas para que você daqui a pouco vá numa churrascaria de rodízio. Isto é, os processos são inconscientes. Então, o alimento gatilho, o mal deles é isso. Sabe aquele amendoinzinho salgadinho? Aquilo vai deixar tua boca implorando por mais comida, e comida que não vai te fazer bem. Então, às vezes falam assim: mas Jacir, você é muito radical. Eu falo: desculpe, claro que você que está me ouvindo, vai me pegar pecando um dia. Vai me ver num restaurante. Então não é que a gente consiga fazer isso o tempo todo, mas eu tenho que estar com intencionalidade de fazer isso o tempo todo. Aprender a falar não para mim mesmo. Mas às vezes a nossa vontade não é um paladar doce da fruta, né? Ele é um paladar de comer algo que não precisa ser salgado, mas que não seja doce. Então, o que de repente substitui isso? Essas castanhas, as nozes, vontade de dar uma beliscadinha, seja isso? Vamos para o mais barato primeiro, que quando você começa a colocar isso como hábito na tua vida, você começa a sentir não mais necessidade dessas coisas. E é impressionante quando você não compra e passa um tempo, que passa 21, 30 dias, 60 dias, você não precisa mais. É como largar de fumar. E olha que largar de fumar é muito difícil, mas eu consegui em 3 meses largar de fumar. Eu fumei dos 13 aos 28 anos, hoje estou com 60. Então o que acontece? Se você consegue parar de fumar, você não vai conseguir parar de comer um alimento que sabe que vai te causar mal. E o pior, vou chamar novamente as leoas que estão ouvindo para proteger as crias.
São os filhos que nós temos que proteger, é o cérebrozinho deles nessa proteção, e isso é muito importante. Mas a gente, assim, para quebrar o galho, como leoas do lar... Eu não te respondi, né? Então, que tal comer frutas? Que tal você fazer um amassadinho de banana com um moranguinho e você fazer... Com aveia, que é uma delícia. Fazer sorvetinhos para deixar em casa, para que os filhos possam se divertir, e você mesmo. Quer dizer, você fazer um moussinho de chocolate até faz bem. O problema vai na quantidade, e depois eu posso falar mais de gorduras, etc. Que gorduras também faz bem, não existe gordura ruim. Não existe colesterol ruim, gente, mas eu não vou explicar isso agora, não dá tempo. Eu vou contar mas para me lembrem vocês que depois eu explico. uma coisa assim, que eu não tenho esse hábito de beliscar entre refeições. Eu tomei café da manhã, almocei, jantei, para mim já tá ótimo. Não tem essa coisa de lanchinho. Então, mas eu percebo que a filhinha com 3 anos tem hora que ela quer um docinho, ela quer um, entre aspas, salgadinho. E eu busco opções saudáveis. Nessas lojas de produtos a granel, tem algumas opções que eu gosto muito de legumes desidratados, com abóbora, com vagem, com abobrinha, com cenoura. Todos eles são desidratados e você paga por peso, né? Eu acho essa uma opção super legal porque eles não são fritos, eles são assados e são desidratados. Então, quando ela quer um milho, né, tem um milhozinho que não é que nem o milho da pipoca e nem aquele enlatado, mas ele também é assado e ele também serve de snack. E para mim aquilo é uma opção saudável, e inclusive que eu mando na escola quando as crianças estão em período letivo, né? Não agora nesse período de casa. Né? Mas eu acho que a gente tem que criar situações diferentes. Uma pipoca pode ser muito saudável, desde que você não entupa de sal, né? Então, às vezes, até um queijinho ralado que você bota em cima também já fica super gostoso, já dá um saborzinho. Veja, criatividade é a marca registrada. Agora, leva os filhos para a cozinha. Vá para a cozinha também, vá brincar de aprender coisas, inclusive com restos, que a gente acha que são restos. Quanta coisa boa que dá para fazer com casca de laranja, casca de banana. Quer dizer, eu não sei, eu não entendo disso, mas eu sei que é possível. Se é possível, vamos fazer. Por quê? Porque quando você começa a se alimentar melhor, a tua sensação de saúde, a tua sensação de bem-estar, ela é gritante. Você começa a pensar, nossa, por que eu não fiz isso antes? Porque não sabia. Deixa eu usar um exemplo um pouquinho mais grosseiro. Imagine você sair de uma churrascaria no final de semana. Você sabe que você sai meio acabado, passa o dia inteiro mal, você não consegue nem jantar à noite porque você está mal. Quando nós nos alimentamos mal, então tire agora o excesso que eu falei, mesmo assim você mantém uma alimentação ruim, você passa um dia ruim e nem sabe por quê. Então, quando você começa a se alimentar com alimentos saudáveis, que não faz hipoglicemia, rebote, porque foi uma quantidade aumentada de glicose, etc., excessos de gordura, você começa a falar, nossa, que delícia, como estou me sentindo bem. Você escolhendo uma alimentação saudável à noite, que não seja pães, que não seja leite, o que você vai fazer? Você vai dormir melhor. Se você dorme melhor, você passa a ter um sono reparador. E um sono reparador faz o quê? Repara teus tecidos que foram arrebentados no dia anterior. E você vai passar um dia cada vez melhor, um passo de cada vez. Isso é verdade. Eu gosto de fazer algumas coisas em casa, na cozinha, e às vezes eu testo e invento algumas receitas. Esses tempos eu inventei uma receita de massinha de pizza à base de brócolis e de couve-flor, com queijo ralado, um pouquinho de alguma farinha funcional, que eu gosto bastante de castanha, ou uso um pouquinho de aveia, e ovo. É muito simples, mas quando mistura tudo isso e põe no forno para assar durante uns 15, 20 minutos, essa massinha, ela dá uma impressão de ser uma massa de pizza depois que ela está assada. Depois você recheia ela, coloca as coisas. Então, por exemplo, se você tem problema com as crianças que não querem comer aqueles legumes, não precisa ser só sopa para a opção de jantar, mas pode ser uma pizza saudável, fica todo mundo feliz, né? Eu vou dar um bom dia aqui para a Patrícia Solalinde, que está assistindo a gente pelo Facebook, o Ezequiel Lima, Lauri Soares, a Maria Namba, que é pediatra da minha filha, inclusive. Olha só, alimentação saudável, hein, doutora Namba? Isso é muito bom, né? E o Jaci vai contar um pouquinho mais sobre algumas mudanças que aconteceram nessa evolução da pirâmide alimentar, porque na minha infância era muito importante a gente comer pães, massas, bolos e tudo mais. A gente comia mais carboidrato do que proteína, e parece que essa pirâmide fez uma invertida. Eu ontem contei para você
que nessa evolução alimentar humana, de 50 anos para cá, basicamente, nós fizemos uma modificação muito grande. E isso fez com que começasse a ter muito infarto, acidente vascular cerebral, aumentou o câncer, aumentaram diversas doenças. Agora, veja bem que curioso, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona a ciência, que todo mundo acha que ciência é maravilhoso, eu não vou criticar, mas eu quero mostrar para vocês como funciona. Lá naquela época, as pessoas que morriam de infarto descobriram-se nas artérias delas que havia muita gordura, que a placa da coronária era cheia de gordura. Opa, relação cartesiana linear, pensar em gordura, então parem as gorduras. E aí fizeram, o Departamento de Agricultura norte-americano, em 1992, fez a pirâmide alimentar norte-americana, que o mundo passou a seguir. E a base da pirâmide, imagina uma pirâmide, imagina um triângulo, toda a base dela foi entupida do quê? Pães, arroz, massas, rosquinhas. Porque diziam que isso era que trazia energia. Que era isso que trazia energia, claro que traz energia. O fato é que, então, todo mundo começou a se alimentar com esse tipo de comida. Acima da pirâmide foram os vegetais, depois as carnes, os laticínios e assim por diante, lá para cima. E essa pirâmide alimentar, acredito você, tem pessoas que seguem até hoje a base dela com pães, arroz e massas. Muito bem, o que aconteceu? O que aconteceu? Que começaram a se tocar que explodiu a quantidade de pessoas obesas, hipertensas, diabéticas, com infarto agudo do miocárdio. E Luna, em 2006, fez um trabalho e colocaram inclusive o conceito de síndrome plurimetabólica, que depois passou a chamar apenas síndrome metabólica, isto é, se estoura o meu coração, eu vou no cardiologista. Se estoura o meu cérebro, eu vou no neurologista. Se estoura as minhas articulações, eu vou no ortopedista. Se estoura o ciclo menstrual, você vai no ginecologista. Quer dizer, a causa é a mesma, a nossa má alimentação. Vai explodir no teu corpo aonde estiver primeiro para explodir. Agora, veja bem, o corpo inteiro está explodindo. Então, a nossa alimentação está absolutamente incorreta. E aí, fizeram uma segunda pirâmide alimentar, Harvard, eu acredito que foi em 2011, eu não estou recordando agora. Depois eu posso conferir. Harvard mudou a pirâmide alimentar. E a Universidade de Harvard levou 10 anos para montar uma pirâmide. Veja bem, o que eles fizeram? Eles colocaram na base da pirâmide a atividade física. Fantástico! Todo mundo tem que fazer, nós vamos falar bastante sobre isso aqui hoje. E acima, que foi a base da pirâmide anterior, tiraram todos aqueles carboidratos refinados, industrializados, e colocaram carboidratos integrais e óleos essenciais, principalmente ômega 3, que vários trabalhos mostrando o equilíbrio, fazendo com que houvesse menos infarto agudo, enfim. E lá para cima os vegetais, depois outros cereais integrais por causa de fibras e tudo certo. E colocaram lá no ápice da pirâmide os pães refinados. E esses pães refinados, para quê? Não coma. Já existem pirâmides alimentares tirando os refinados, isto é, não coma nunca. Eu olhei para aquela pirâmide e falei, agora imagine um cara aqui em Curitiba, um mediquinho, em 2011, pensando assim, Harvard está errado. Por quê? Porque não adianta você trocar 6 por meia dúzia, só colocar uma capa em volta e cheia de fibras. Depois eu explico com calma, em termos da quantidade de fibras dos refinados, essa importância. Nós vamos ter que dar um intervalo agora? Temos que Depois dar um intervalo agora. Depois eu continuo a partir daqui explicando para vocês a sequência dessas pirâmides, porque é extremamente importante. Então, se você... Fica ligado nisso, a gente já vai continuar com o assunto de alimentação. Mas se você já está sentindo uma dorzinha nas costas, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Tiraram o meu prato de comida, tô bravo. Você está ouvindo? Estamos de volta com o programa Super Consciência. Um programa que está inspirando você a viver melhor, a passar por todo esse período de pandemia de um jeito um pouco mais leve, mais saudável, com um pouco mais de disposição e de ânimo para a vida. A gente está passando por um processo de transformação que começa por escolhas de pensamento. Hoje a gente vai falar sobre também, nessa questão de bem-estar, sobre atividade física. André Nassif, ele é nutricionista, preparador físico, especialista em atividade física, e ele vai te ajudar a fortalecer a musculatura para não deixar esse período de quarentena ficar ainda mais dolorido, né? Tá todo mundo ai, ui, ui, dor nas costas, dor, na cervical, parece que toda essa gravidade está puxando todo mundo ainda mais para baixo do que normalmente, né? Bom dia, André. Bom dia, tudo bem? Bom dia, André. Fora aquelas pessoas que por ansiedade acabam se machucando por exagerarem das atividades físicas, né? Já vamos, né?
Quer dizer, começam a fazer algumas coisas assim, ah, eu vou empurrar esse sofá, vamos trocar os móveis do lugar, o corpo não está preparado para isso e faz lesão. Exatamente. Né? A atividade física sem acompanhamento com um profissional, ela vai causar uma lesão, com certeza. Tá, agora qual que é o segredo agora? Para quem estava acostumado a fazer uma atividade física, frequentava uma academia, todas permanecem fechadas nesse período, a saída está sendo web, mas de repente a pessoa sente um pouco de falta de intimidade com isso, de fazer o exercício olhando para uma tela de computador ou uma TV, tudo mais. Como não deixar que esse exercício pareça chato? Então, a gente até teve uma ideia de fazer esse calor humano, né? A gente não tem, na verdade, esse calor, mas tem via web. Então, acho que você corrigindo o aluno, fazendo via Zoom ali, olhando para o indivíduo como se fosse único, essa atividade com individualidade biológica, isso é muito importante. O indivíduo se sente importante, ele quer essa atenção. E a gente precisa dar essa atenção para ele, ainda mais nessa pandemia, que a gente torna para o nosso interior, que a gente precisava desse tempo para que a gente consiga trabalhar melhor essas nossas dificuldades e essas nossas atividades, dar mais valor para as atividades. Quer dizer, você consegue, através de uma aula que você faz via Zoom, corrigir postura, perna, o pé, para evitar inclusive lesão. Sim. O que a gente preza, né? Então o indivíduo está na casa dele, a gente precisa de um cabo de vassoura normalmente, tá? Bem tranquilo, bem fácil. Ele alinha esse cabo de vassoura, encosta nas costas dele em posição vertical. Então acosta na cabeça, na coluna, até os glúteos. Em pé. Uhum. E realiza um afundo ou uma passada, né, com uma perna na frente e outra atrás, as duas pernas fazendo 90 graus. E esse encosto no cabo de vassoura não vai deixar ele ter essa flexão de coluna, essa extensão, e não vai deixar ele fazer exercícios errados, né? A gente pode usar as paredes, né, para fazer o agachamento, apoiando todo o seu corpo na parede, com a lombar, torácica, cervical e a cabeça, propriamente dita, na região occipital ali atrás. Então a gente pode fazer esses movimentos tranquilos. Sabe que essa sua fala me chamou a atenção pela conscientização corporal, né? A consciência corporal é importante, talvez até num outro momento, não só em casa, que as pessoas... Porque você sente aquela vassoura nas costas, na cabeça, e você cria consciência. Com o tempo você não precisa mais dela. Com certeza. Você sabe que minha avó, quando ela era jovenzinha... Ela usava a vassoura para que você fosse para a academia, isso eu sei. A minha avó, quando era jovenzinha, ela sentava com uma vassoura nas costas para nunca ficar deselegante. Aquilo naquela época, ela já teria mais de 100 anos hoje, né, ou perto disso, mas era uma questão até de educação, de etiqueta. Elas tinham uma consciência muito maior, assim, de movimentos. E a gente meio que se perdeu, porque sentar na frente do computador, eu, por exemplo, é muito frequente me perder na minha postura, e quando eu vejo, eu estou sentada na perna, sentada torta, estou meio que relaxada com as costas, e no final do dia, ai, 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 ui, ui, ui. Exatamente, essas dores no final do dia, né, quando você tem essa musculatura, que você tem uma flexão exacerbada, né, lombar, cervical, e a maioria das pessoas tem essa lombar retificada, né, essa lombar mais fixa, até pelo trabalho, a maioria das pessoas trabalham sentado. Então, o que eu posso dizer aqui sobre atividade física? Se você trabalha muito tempo sentado, fique mais em pé, realize movimentos em pé. Fazer um intervalo? Se você trabalha... Não. Se você fica, vamos dizer, se você é um advogado, se você é um médico, se você trabalha muito tempo sentado, fique mais em pé em casa. Quando você for fazer atividade física, realize atividades físicas em pé. Porque você sai da tua zona de conforto. Movimentos diferentes do habitual. Exatamente. Para continuar trabalhando com isso, exatamente. Né? Porque é muito fácil, para mim, como professor, deixar você sempre deitado ou sentado. É mais cômodo. Não, eu não quero comodismo. Eu quero trabalhar com o meu cliente o melhor para ele, não para mim, sempre para ele.
Essa é a ideia. Então, você consegue individualizar nesse período as atividades que são online. Isso é novidade para você? É muita novidade, porque eu não sou muito bom em web, né? Sempre eu gosto muito dessa troca, dessa experiência no calor humano, ter o paciente, ter o cliente, encostar no paciente, ver o que ele está sentindo. Em primeiro lugar, perguntar para o paciente ou para o cliente: o que você quer com essa atividade física? A gente sabe que a atividade física, o cliente, o paciente, ele quer ganhar massa muscular ou emagrecer. Tudo bem, isso a gente sabe. Mas por que ele veio procurar essa atividade física? Para quê? Lá dentro do coração dele, ele vai querer falar alguma coisa. E é nesse ponto que a gente vai ajudar ele. A atividade serve para mexer nisso e colocar para fora, externar totalmente esta parte interior. E por que eu falo isso? Se você for ver por dados estatísticos, a maioria das academias mantém o aluno por 3 meses. Mais Sério? que isso, não. Porque ela não faz a educação física que uma atividade mais personalizada propõe. Eu acho que a própria Proporciona. contenção, né? Exatamente. A contenção, é o relacionamento. A parte técnica, todo mundo vai ter. Um pouco ou muito. Depende da disciplina da pessoa que quer fazer a A atividade. pessoa estudou, legal, pode passar isso. Mas o indivíduo, Ele ele quer está se lá sentir dentro. bem. Ele quer se sentir sentir reconhecido, respeitado. amado. Exatamente, Falta amor. exatamente. Tem que ter amor. Ai, que lindo. Agora tem um detalhe importante que a gente não pode esquecer, que, por exemplo, eu e a Cláudia somos um tempo que eu não tinha computador. Eu lembro de ficar esperando meia hora um computador inicializar. Né? Lembro da internet, que tinha aquele chiado todo que era por linha telefone. Hoje não. Então, o que eu quero dizer, a geração de hoje, ela está muito mais acostumada a usar o computador e a se relacionar pela internet. Então, nós temos que descobrir aos poucos caminhos para poder se olho no olho. Que claro que o contato, a presença, a fala, como você traduziu pelo calor, é importante, mas nós precisamos fazer esse upgrade na internet. Com certeza. É. Com certeza. André, o que eu estava falando de educação física é inclusive essa consciência corporal que a educação física proporciona. E que talvez nesse período de todo mundo em casa, eu até brinquei ontem em rede social que com máscara a gente está enxergando além dos olhos, né? Então, aquilo que a gente está hoje de restrição social, a gente está evitando alguns lugares e tudo mais, a gente está tendo que ter um pouco mais de olhar para dentro da gente mesmo, com aquilo que a gente está se alimentando, com as atividades que a gente está fazendo, com aquilo que a gente está pensando, com os projetos que a gente vem desenvolvendo. Então, está mexendo com muita base nossa de suporte, né? E isso tudo é um processo de transformação que é muito bonito. Todo mundo, eu pelo menos, estou muito curiosa para ver como é que todo mundo vai sair disso. Que versão que vai aparecer daqui a pouco, né? Como que cada um pode se melhorar. E a gente tem visto muitas alternativas online, muitas delas de atividade física de 20 minutos. Isso funciona? Muito, muito. Porque, na verdade, assim, o que acontece? Existem vários estudos já que de 15 a 20 minutos, então esse exercício funcional, os exercícios intensos, eles fazem uma produção maior do GH. E o GH causa muita lipólise. E essa lipólise causa emagrecimento. Queima de gordura. Exatamente. O que a gente tem que pensar? A gente não tem tempo, tá? Mas a gente tem 15 minutos. Mas a gente tem 20 minutos. Tudo bem. Quando a gente ficar doente, a gente vai ter bastante tempo. É verdade. Uia! Quando Né? a gente vai ficar doente, a gente vai ter muito tempo. Quer dizer, é uma questão da gente também colocar na agenda um compromisso. Prioridade. Dar uma prioridade como a gente tem prioridade para escovar os dentes depois de se alimentar. Isso São não as pode escolhas. deixar. São as escolhas que a gente sempre coloca no programa, mas uma das escolhas que eu vejo é que nós estamos falando aqui de pessoas talvez mais jovens ou não tão jovens assim e que têm um pensamento para fazer. Mas veja como eu trato as minhas pacientes velhinhas no consultório. Chega aquela senhorinha, senta, eu falo para elas assim, exatamente os 15 minutos. Eu falo para ela assim, a senhora tem 7 minutos e meio? Eu chamei de técnica dos 7,5. A senhora tem 7 minutos e meio na sua vida? Tenho 7 minutos. A senhora não precisa nem colocar um tênis, nada, um sapatinho confortável. A senhora saia na frente da sua casa e caminhe. Não agora em pandemia, gente, vamos filtrar essas coisas. A senhora caminha em linha reta e sem parar para falar com a vizinha. E caminhe como se tivesse um pouquinho de pressa, mas não com ansiedade. Mas caminhe um pouco mais rápido
Deu 7 minutos e meio, volta. Faça isso todo dia e veja a mudança que vai ter na tua vida. Quando você achar que está suficiente porque você fez os 15, passa para 10 minutos, serão 20, você vai ter que voltar para casa. Né? O que eu quero dizer é a gente colocar na nossa vida hábitos que eu não preciso de uma agenda. Esse é o que eu quis dizer. Entende? Quer dizer, por exemplo, eu trabalho no Hospital Santa Cruz e Santa Brígida. Da minha casa ao Santa Cruz dá 15 minutos. Eu vou a pé. Vai todo mundo de carro. Eu vou a pé e volto, dá meia hora. Quer dizer, se eu não estou com tempo para fazer atividade física, no Santa Brígida dá 30 minutos, da minha porta à porta de Santa Brígida. E de volta, meia hora. Então nós precisamos recolocar na nossa vida atividades físicas o tempo todo. Que eu, como obstetra, em termos de parto, eu falo que uma das piores invenções, não fui eu que falei, foram médicos no passado, que a pior invenção que o ser humano inventou foi a cadeira. Porque a cadeira não é só pelo fato de ter deixado parado sedentário, encurtou ligamento, entende? A própria evacuação já não funciona direito porque nós não temos mais os movimentos adequados. Então caminhar, ter pequenas corridinhas, trotinhos, parte daí. Agora, se você pode também usar 20 minutos do teu dia e fazer um treinamento direcionado com alguém que pode, via internet ou não, ou presencial no futuro, como foi no passado, tirando esse período, é maravilhoso. Quer dizer, faça isso e agregue isso à alimentação adequada, a tua vida explode, vira outra coisa, fica lindo a tua vida. Quer dizer, aliando uma alimentação saudável com uma prática de exercício com regularidade, a gente tem mais disposição para tudo, inclusive para brincar com as crianças, porque eles exigem, né? Muito. Né? Uma das atividades mais difíceis que eu fiz com o personal foi imitar movimentos de animais. Ginástica natural. Meu Deus do céu, aquilo ali me fez sofrer um pouco, porque imitar o caranguejo, como é que anda a aranha, o urso, e isso é muito lúdico para brincar em casa com criança. Só que se a gente não tá com o corpo aquecido, alongado e preparado, isso lesiona. Isso é lúdico, mas eu prefiro imitar o ser humano, mesmo como era. Porque nós precisamos sair de como a gente é e imitar o que a gente era. Você não era. brinca como é que a gente era com uma criança, né? Ei, doutor Jacir, né? Quer dizer, para a gente brincar com criança, né? Quem está nos escutando, nos assistindo, muitas vezes tem que pensar assim, eu tenho que fazer uma atividade que gaste energia dessa criança, que recarrega muito rápido, né? Lá em casa, a nossa versãozinha, ela dorme pouco, 8 horas por dia, são suficientes, e praticamente não faz soninho durante o dia. Então, a exigência de atenção e de cuidados e de gastos de energia e de brincadeiras, ela é muito grande. Você também tem, né, 2 versões dessa em casa. Então, como que vocês passam o tempo? Eles fazem atividade com vocês? Então, isso daí eu acho que para nós não podia faltar. Então, eu, André, desde os 5 anos de idade, eu sempre fiz atividade física, né? Comecei com Muay Thai, então até hoje, né? Então até hoje eu faço. Tenho minha atividade física diária. O meu filho, desde os 2 anos, faz capoeira. Ele chegou à faixa verde de capoeira. Hoje ele faz taekwondo, né? Então ele tá super bem no taekwondo. A minha filha tem 2 anos, começou com 2 anos. Não, então já tem 3. Minha tem 3, desculpa. Minha tem 3, mas com 2 anos ela começou no taekwondo. Então, desde pequeno, eu coloco na atividade física, sim. Porque o que eu quero para eles é essa atividade física, mas em primeiro lugar é integridade física e mental. Que eles tenham isso desde criança. É saber ter o autocontrole, porque mais para frente a gente vai ter que ter isso. Nessa pandemia, o autocontrole é muito importante. E através dessas práticas esportivas você descobre muitas coisas da personalidade da criança, né? A marcialidade, né? Então a marcialidade ela é muito importante. Eu amo a marcialidade porque me deixa com autocontrole em todas as situações, né? Tanto no estresse quanto na tristeza, alegria, a gente tem todos esses. Só que a gente mantém o nível, o ritmo, para que a gente consiga tratar de todas as maneiras da melhor forma possível, né? Essa consciência corporal, inclusive das crianças, eles vão crescendo e se desenvolvendo, sabendo das suas emoções e externando isso com a atividade física, com essas atividades lúdicas que a gente faz, de desenhos, pinturas e tudo mais, mas eles vão externando e isso torna a vida deles um pouco mais fácil, porque eles sabendo expressar aquilo que eles sentem, aquilo que eles pensam, eles não se tornam pessoas agressivas no futuro.
Exatamente. né? Eles têm um pouquinho mais de equilíbrio. Quem está nos ouvindo tem que saber que nós estamos falando de todas as idades, né? Quer dizer, independente da idade que você tenha, você que está me ouvindo, faça alguma coisa. O que você não pode fazer é deixar de fazer e depois se arrepender. Agora, quando você descobrir o prazer que dá a atividade física, a sensação, daí a gente fala assim muito, mas eu não tenho tempo. Concorda? Por isso que eu falei das caminhadas. Eu falo para algumas pacientes minhas, você veio até aqui, veio de ônibus? Não, vim de ônibus no consultório. Ok, acostume-se a descer 2 pontos antes, né? E subir 2 pontos depois, coisas desse tipo. Então você começa a agregar, porque tempo é uma questão de administrar. Porque a gente fala que não tem tempo, de repente você joga no sofá. Não que não seja importante o repouso também. Porque nós temos que pensar, e falamos das lesões, o que seria mais comum, eventualmente hoje, das pessoas em casa. E eu digo isso porque ontem eu li um documento mostrando que tem muitas pessoas no hospital chegando com topada no dedinho. Que estão topando nos móveis pela casa. As pessoas não estão acostumadas a estar dentro de casa. Né? Quer dizer, e é impressionante que um radiologista falou que estão chegando com machucados no dedinho para tirar a radiografia. Agora, o momento provisório está ficando meio permanente, né? Porque a gente já passou mais do que o tempo normal. Então, agora está na hora da gente levar esse período de quarentena com um pouco mais de seriedade, porque o corpo da gente reclama. E eu percebo, às vezes, que os idosos que têm algum tipo de limitação de movimento, ou que já tem uma lesãozinha aqui, já operou joelho, já operou quadril, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, eles estão perdendo mais movimentos ainda. E quando eles começarem a tentar, de novo, ter os movimentos normais e a atividade que eles tinham antes dessa quarentena, talvez isso seja um pouco mais sofrido para eles. Como que a gente pode fazer, ou que dica que você pode dar para quem, de repente, não tem toda essa amplitude de movimentos, né, treinar esses exercícios em casa? Se você tiver um pacotinho de alimento de 1 quilo em casa, você já consegue fazer atividade física. Uau, olha que cabo legal. de vassoura, você consegue fazer atividade física. Como que eu estou falando isso? Você pega 1 quilo de qualquer alimento, 500 gramas, um senhor de idade. A minha avó faleceu com 96, fazia hidroginástica, musculação, enfim, pilates. O que eu peço é que qualquer peso que você tenha na tua casa, que seja minimamente desconfortável. Minimamente desconfortável. Rosca direta, um movimento de flexão de braço, levantar as suas pernas, deitado até no chão. Se você tem essas dores no quadril, deite no chão de costas, tá? Barriguinha para cima, eleve suas pernas estendidas até o teto e volta. Isso já faz uma contração no quadríceps e um alongamento nos isquiotibiais, né, no posterior de coxa. Você consegue fazer tudo isso tranquilamente. Faça 10 repetições, faça 12, mas lembre-se que músculo não sabe contar. Gostei disso. Então, se você fica nessa 3 de 10, 3 de 12, 3 de 15, 3 disso, 3 daquilo, o músculo não sabe contar. Então, vá até ficar levemente desconfortável. E aí você realiza... Até para não desistir. Exatamente, porque tudo que é cômodo você desiste fácil. E eu quero chamar a atenção mais uma vez, que a gente está falando muito de crianças, porque é uma tendência nossa por termos filhos pequenos, né? Porém, grave não vai ser para minha filha, depois de uma quarentena, presa dentro de casa. Grave vai ser para o idoso, porque ele não recupera mais, tem sarcopenia, ele perde massa muscular, tem osteoporose, perde cálcio dos ossos, fica parado, depois não há, depois volta, depois recupera. Querido, não recupera. Você pode até ter um nível de recuperação, mas o teu nível de envelhecimento vai acelerar demais. Então, o que eu poderia falar para os velhos, para os idosos, para os velhos mesmo, estou usando o termo velho mesmo, para aquelas pessoas mais idosas, porque a desistência da vida, a falta de um sonho, a falta de um movimento, uma atividade, é o que leva você mais rápido desse mundo, e a gente não quer que isso aconteça. O que você poderia falar para as pessoas de mais idade? Perfeito. Então, até tem um paciente idoso que quando começou comigo, foi bem engraçado. Ele falou assim, mas eu adoro ficar sentado. Eu falei, olha, perfeitamente. Sente e levante. Sente e levante. Sente e levante. Gosta tanto de sentar que vai faça isso mais muito vezes. Engraçado, porque ele falou assim para mim, como assim sente e levanta? Eu falei, bom, vamos lá. Então você vai sentar e vai levantar. Vai sentar e vai levantar. Mas quantas vezes? Eu falei, quantas vezes for necessário para o seu cansaço. E no primeiro dia, ele levantou 15 vezes e ele ficou totalmente cansado. Tadinho. E depois ele falou assim, no outro dia a gente foi lá fazer as aulas de novo, ele foi lá já 17 vezes. Tudo bem. Aí no terceiro dia que a gente foi,
Aí eu fui lá na casa dele e ele falou assim, André, eu já fiz isso hoje umas 50 vezes. Eu falei, olha, viu? Olha que legal. Então você já está pronto. Você já criou um hábito. Mas a gente vai continuar junto. E até hoje a gente faz aula. Isso daí desde 2005. Estamos falando. Deve estar fazendo uns 500 agora, né? Ele então assim, ele tem diabetes, tem algumas doenças, mas tá tudo controlado, tá tudo tranquilo. Quer dizer, não dá pra gente Tem se 80 acomodar. anos. É. O fato é você saber, você que está ouvindo, saber que você pode. Aliás, não só pode como deve. Né? Quer dizer, mas eu vou insistindo na cenourinha lá na frente, no sonho. O prazer que se passa a sentir paga qualquer coisa. Exatamente. O teu intestino que passa a funcionar melhor, você não mede as consequências depois, né? Então, acredite, faz bem. É. André, a gente já está chegando no final da nossa entrevista, tendo que fazer um intervalo. Quem está em casa e quer ter algum tipo de acesso a um trabalho de personal online, onde te acha? Acha no meu site, que é www.nutriadvanced.com.br, no meu telefone, que é 41996762603. Tá. Última coisa que eu ia te perguntar. É caro ter um trabalho de personal? Existem preço e valor. Uau! Que eu sempre falo. Isso é consciência. Qual é o seu preço e qual é o seu valor? O valor é tudo que eu vou proporcionar para aquele indivíduo. O que eu vou prometer para ele e o que eu vou cumprir. O No preço é trabalho relativo. junto. Que legal. Isso que eu sempre falo. É a experiência que ele vai ter. E não é o que ele vai fazer propriamente dito. Exatamente. É a experiência que ele vai sentir no corpo dele. Isso que vale. Exatamente. Legal. E no próximo bloco, a gente vai conversar um pouco aqui com esse doutor aqui, que já foi pré-diabético, hipertenso, obeso e tudo mais, e conseguiu resolver todos esses problemas com atividade física e alimentação adequada. Mas eu só conto no próximo bloco. Estamos de volta com mais Super Consciência para você aqui na rádio. Você pode participar com a gente no 9258-9895 via WhatsApp, participar do Instagram 95FM Curitiba, no Facebook Cláudia Queiroz Jornalista. Eu tenho acesso aqui a várias pessoas que estão participando com a gente. Um beijo para a Elaine Carvalho, para o Carlos Marques, para o Ricardo Haddad, para o Valdeci Aloísio, para o Ricardo dos Santos. O pessoal aqui está mandando os joinhas e gostando muito. A Adriane Barros, de Liz. O Fernando Salgado, que está assistindo lá do Rio de Janeiro. Se eu esqueci de alguém, sintam-se beijados e abraçados. E muito obrigada pela participação. Agora, nesse bloco, eu quero um testemunho, um pouco mais da história do Jacir. Ai, faltou a pirâmide? Eu não posso terminar de explicar a pirâmide, né? Mas eu faço rapidinho, né? Faz rapidinho, porque tá todo mundo querendo saber. O intervalo nos interrompeu, né? Então, veja, quando eu coloquei da síndrome plurimetabólica, que são várias doenças, diversas doenças que a gente pode ter, e nós estamos a caminho de, caso a gente não corrija a alimentação, para evitar problemas, a pirâmide norte-americana, pirâmide alimentar de 1992, ela colocou um monte de carboidrato embaixo, lembra? Na base, e o resto dos alimentos para cima. Nós começamos a perceber que houveram muitas mortes a partir daquilo, explodiu a quantidade de pessoas doentes, justamente se alimentando muito mais de pão, arroz, massa, industrializados, etc. Harvard, 10 anos depois, construiu a pirâmide deles e tirou toda aquela comida arada debaixo da pirâmide, deixando ali embaixo óleos essenciais, principalmente pela importância do ômega 3, que o ômega 3 impede uma série de doenças por ser anti-inflamatório e evitar coagulação, e colocou também os cereais integrais. A importância dos integrais porque o integral ele é rico em fibra, minerais, vitaminas, tudo que tem de bom está no integral e não no refinado. E colocou refinado lá no topo da pirâmide. O fato é que eu não aceitei Harvard. Imagina um cara metido de Curitiba, e quem assiste minhas palestras, que eu dou desde 2003, sabe que eu já nas palestras eu mostrava as duas pirâmides e fazia essa crítica para Harvard. Harvard, desculpe, a carga de integral não pode ser alta também, porque por mais que tenham minerais e vitaminas, a carga de glicose ainda é muito alta. E aí eu fiz uma pirâmide alimentar que é a capa, é tão importante que coloquei como capa da carteira de pré-natal dos meus pacientes. E olhando para trás, como nós funcionamos, nós seres humanos, nós éramos caçadores-coletores. E coletávamos o que, Harvard? Eu falava, pão integral? Pãozinho? Não, nós coletávamos vegetais, então frutas, verduras, legumes, hortaliças. Esta é a base da pirâmide alimentar, mais a atividade física.
E aí coloquei que para cima seriam o quê? Carnes magras, aves, peixes, porque nós somos caçadores-coletores, isto é, nós coletamos vegetais e caçamos animais. Isso deveria ser o básico, agregue isso a tomar sol todo dia, enfim, para resumir, essa é a pirâmide. E até eu sempre brinquei que um dia Harvard ficou envergonhada com a pirâmide deles e modificou, criou o prato saudável, no qual 50% do prato são vegetais. Então, só para grosso modo colocar essa evolução, a importância dos vegetais na sua vida é muito grande. E não para os refinados, não para o salgadinho, não mesmo. Ah, mas nem um pouquinho, lembra do gatilho? Não. Ainda mais se existe um problema, de repente, de compulsão alimentar, de obesidade, de qualquer outra situação. Quer dizer, quando você come um alimento industrializado, a tendência é daqui a meia hora, uma hora, ter fome ou pensar que está com fome porque tuas células não estão nutridas. Então, o alimento gatilho faz exatamente isso. Ele te proporciona um prazer num determinado momento, só que a sensação que você vai ter lá na frente, pouco tempo depois, é que você está com fome e que você precisa repor energia. E aí você vai atrás daquilo que tem fácil, isso não nutre. E não nutrindo, você sente fome e daí você fica nesse jogo de comer mais do que deve, né, de estar atrás de mais alimentos e porcarias e ganha peso na quarentena e fica um pouco mais indigesto, tem esse desconforto abdominal, trava o intestino, etc., atrapalha o sono, pesadelos, etc., etc. E aí eu posso colocar então da minha história, já que você pediu para que eu contasse um pouco, as consequências dessa má alimentação. Porque eu estudei medicina, mas eu estudo muito, desde os meus 13, 14 anos, eu criei o gosto de estudar e não parei mais. Mas eu estudava com uma garrafa de refrigerante do meu lado, e nem diet, zero, não existia essas coisas na época, né? Me alimentando sempre muito bem, né? Quer dizer, com menos atividade física, porque quando se faz medicina, querido, é aula de manhã, de tarde, de noite e madrugada. E aí o que acontece? Quando eu vi, eu estava com 120 quilos, hipertenso, pré-diabético, deprimido, cansado, ferrado, quer dizer, angustiado, mas trabalhando muito bem, o consultório ainda toda. Eu tinha 39 anos na época, eu lembro que estava no Congresso Mundial na Argentina, Congresso de Ultrassom, quando eu bati uma foto, que eu me olhei na foto, eu chorei. Que absurdo é isso? O que eu fiz com a minha vida? E aí eu tomei uma decisão. Fui para uma academia, com a ajuda até de uma paciente que me indicou uma academia. Fui para uma academia e comecei a fazer uma mudança em minha vida. E foi engraçado que na noite que eu entrei na academia, isso foi em novembro, um personal trainer olhou para mim e falou: ah, você é preparando para o verão, né? Eu falei: mas é para o verão para daqui 2 anos. Porque eu tinha a noção de tempo que eu ia levar. E eu fiz toda aquela atividade física, comecei a fazer corridinhas de rua e comecei a perder bastante peso. Perdi uns 20, 25 quilos e um dia fui convidado por minha sobrinha a fazer uma corrida de rua. E eu fui naquela corrida de rua, fui empolgado, animado, e eu estava bem fisicamente, já estava correndo muito bem, corrida do Correio, saí do passeio público. E eu saí correndo, só que eu tinha bastante idade e ela tinha 17 anos. E eu fui correndo acompanhando... Idade eram 45, mais ou menos. Mais ou menos. Eu fui acompanhando a velocidade dela. O que acontece? Eu terminei a corrida na velocidade dela, batemos uma fotografia que eu mostro nas minhas palestras, eu com ela, suado, comemorando o final da corrida, e naquele momento eu tinha feito uma lesão no meu joelho, pelo exagero da atividade física. Estava com o joelho que eu não conseguia andar no dia seguinte, consequência, parada total na atividade física. Quem um dia pesou 120 quilos, mesmo reduzindo, fechando a boca, comecei a engordar sem parar. E esse engordar sem parar, eu não tinha o que fazer, eu não sabia o que fazer, eu estava deprimido, angustiado. Estou contando isso para você entender em que situação algo aconteceu na minha vida. Uma manhã eu estava procurando no meu computador vigilantes do peso, eu falei: meu Deus, eu não tenho tempo para reunião terça, quinta, sábado. Enfim, eu estava deprimido. E eu atravessei a rua e fui para o meu consultório. Quando eu cheguei no meu consultório, eu atendi uma paciente, atendi a segunda, eu lembro que naquele dia eu estava muito triste. E aí minha secretária falou que havia um laboratório que queria conversar comigo. E entrou essa pessoa, não era um laboratório, era um representante de suplementos nutricionais. Ele sentou na minha frente, me cumprimentou e começou a falar dos suplementos que iriam mudar a minha vida. Eu tive uma reação tão negativa naquele momento, eu estava deprimido e alguém falou: como que de repente um produto, um pozinho vai mudar a minha vida? O fato é que eu pedi para que ele fosse embora, eu não tinha como atendê-lo naquele momento, aliás, como eu estava. O dia seguinte, a esposa dele foi lá, colocou um monte de pote na minha frente
E eu falei, o que eu faço com isso agora? Como que eu me livro dela? E foi exatamente isso que eu pensei. Ela é minha amiga até hoje, sabe disso, eu conto essa história toda. O fato é que quando ela mostrou para mim um potinho de fibras, eu falei para ela assim, eu não preciso de fibras, meu intestino funciona muito bem. Mentira deslavada de alguém frustrado. Porque eu tinha uma cirurgia de hemorroida marcada para dali alguns dias. Eu estava muito mal naquele momento. Quer dizer, a alimentação ruim te travou por muito tempo. Travou meu cérebro, travou tudo. Eu profissionalmente, meu consultório estava cheio, eu fazendo medicina fetal, estava tudo ótimo na minha vida profissional, na minha vida afetiva, na minha vida física, corporal, emocional, estava um lixo. O fato é que ela pegou aquele potinho, bateu na minha frente, olhou para minha cara e falei, se o senhor não tomar esse potinho de fibras aqui, esse pó maravilhoso não chega na sua célula para produzir tudo de bom que um alimento pode produzir. Naquele momento eu joguei minhas costas para trás e falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou pedindo a Deus alguma coisa, uma solução, Deus coloca alguém na minha frente e eu estou reagindo dessa maneira. Eu virei para aquela senhora e falei, eu quero comprar tudo isso daqui. Gente, eu não sabia o que era, não fazia ideia. E aliás, a partir dali eu descobri que no curso de medicina todo, nós temos talvez uma aula de nutrição. Porque aí você começa a perceber que interessa muito mais a doença e não a saúde. E nós temos um desvio de mentalidade que nós queremos sempre remedinhos e farmácias e receitas. Quando a gente faz uma dieta restritiva e você fala assim, fecha a boca e você para de se alimentar, a nossa célula não é boba. Ela olha para você e fala assim, cara, o que você quer comigo? Você quer me matar? O nosso corpo quer se defender, ele imediatamente baixa o metabolismo. Então você perde peso, até campo de concentração perde peso, se emagrece. Agora você perde peso, mas perde saúde. Pela primeira vez na vida, eu coloquei material na minha célula e minha célula sorriu. Isso é, se eu coloquei material adequado fisiologicamente, não fiz mais picos de insulina, que o pico de insulina entope a nossa célula de glicose e entope nossa célula gordurosa de gordura. Então o que acontece? Quando você coloca uma alimentação adequada, o meu joelho começou a corrigir, eu cancelei a cirurgia de hemorroida, porque meu intestino passou a funcionar perfeitamente bem. Eu tenho uma hemorroida comigo até hoje, posso mostrar a fotografia dela qualquer dia, se quiser. Ninguém quer. Ninguém quer. Mas o que eu quero que você entenda é que quando você coloca material adequado para dentro do teu corpo, é importante. Então vamos lá, tem pessoas que falam assim, não, mas vitamina não funciona, vai sair tudo no xixi. Ou vai dar fome. Sim, sai vitamina no xixi. Eu posso até explicar a história da fome, que é outra coisa. O que eu quero te dizer é o seguinte, os pacientes chegam para mim, doutor, está caindo meu cabelo, estou com a unha fraca, e você tem uma série de tratamentos. Eu só dou vitamina. Teu unha fica forte, para de cair cabelo. Claro que o estresse também provoca isso. Eu não estou falando aqui de doenças outras. Mas nosso corpo precisa, porque na evolução, na produção alimentar, mesmo alimentos, mesmo vegetais, nós temos um solo fraco, nós temos alimentos com dificuldades. Aí orgânico pode trazer um benefício maior. Tanto é verdade que eu estou falando que os orgânicos têm uma carga nutricional melhor. Então eu não estou fazendo em momento nenhum propaganda de ninguém aqui de nada. Eu estou contando a minha história. E a minha história ninguém tira. Então o fato é que de repente, a partir dali, eu fui para os Estados Unidos, fui para uma universidade norte-americana estudar mais nutrição, não atendo nessa área, já falei, fiz pós-graduação em nutrologia para ter mais conhecimento. E me sinto à vontade aqui para falar, até porque eu não atendo nessa área. Mas indicar as pessoas ter um resultado físico corporal, usar suplementos quando precisa, fazer uma atividade física, usar o sol. Agora veja bem, 80% da vitamina D é produzida pelos raios do sol. E é o raio que causa o câncer. Se você pegar 10, 15 minutos por dia no corpo, no tronco, tórax, pernas, 10, 15 minutos de sol, você vai estar com a tua vitamina D lá em cima. Você fala no cantinho da janela. Mas a gente chega no médico hoje e sai com uma receita de vitamina D. E outra coisa, 80% do sol e 20% da alimentação. Quer dizer, então tem coisas que você não precisa suplementar. Claro que existem coisas específicas, não vamos colocar isso aqui agora. Mas veja bem, você que está me ouvindo, eu vou te dar um beliscão exatamente agora. Presta atenção, estou te dando um beliscão. Está sentindo dor? Tá sentindo dor. Então eu quero te contar uma coisa. Eu vou te dar uma receita de analgésico, anti-inflamatório e relaxante muscular. E você vai ficar feliz. Não, a primeira coisa que você vai pedir para mim é para tirar o beliscão. E por que a gente continua com a receita e não tira o beliscão, que é a má alimentação e a falta de atividade física? Exatamente, super consciência na alimentação, na atividade física e no bem-estar. A gente está encerrando o nosso programa de hoje, com mais gente aqui participando da nossa live. Um beijo para a Rose, que está nos Estados Unidos, para a Marilene Oliveira, para a Elise Oliveira,
pro André Moreira, quer dizer, muita gente participando, muita gente enviando mensagens aqui. Amanhã a gente volta com mais super consciência, ainda não sei o tema, mas com certeza a gente vai tirar você da zona de conforto e viver melhor. Fica curioso. Um beijo pra você. Beijo. Você acabou de